A bolsa brasileira está refém dos juros americanos. E nas próximas semanas, decisões do Fed podem mexer no seu bolso de forma direta. Se você quer entender como posicionar sua carteira para não virar passageiro do pânico, fica comigo até o fim porque eu vou te mostrar um mapa prático de ação. Antes de entrar no conteúdo, deixa o like agora, comenta sua dúvida sobre dólar e IBOV, se inscreve no Riqueza Inteligente e compartilha com quem investe sem olhar o calendário. Hoje você vai descobrir como cenários de Fed Funds movem o fluxo estrangeiro na B3 e por que isso muda setores ganhadores e perdedores na nossa bolsa. No final, eu trago estratégias com ETFs e renda fixa, atrelada ao câmbio que qualquer investidor consegue executar com poucos cliques. E tem um obstáculo real, que faz muita gente perder dinheiro. Eu vou te contar qual é e como vencer. Você já percebeu que quando os juros lá fora sobem, a conversa aqui vira dólar mais forte, risco país em alta e bolsa patinando. Mas por que isso acontece de forma tão rápida? Porque os gestores globais comparam o retorno ajustado ao risco de cada mercado. Se o título americano de 2 anos paga mais, o prêmio exigido para o Brasil precisa subir. E isso puxa o dinheiro para fora no curto prazo. Segundo o próprio Banco Central americano, a taxa básica influencia o custo de capital global. E quando o custo de capital sobe, projetos marginais perdem atratividade, o que pressiona lucros e múltiplos de avaliação. De acordo com estudos de grandes casas, quando o juro real americano sobe, o fluxo estrangeiro para mercados emergentes tende a arrefecer. E a B3 sente primeiro nas empresas mais sensíveis a financiamento e consumo. Mas existe mais de um caminho possível para a taxa do Fed. E cada caminho tem consequências diferentes para o Ibovespa e para o dólar. Vamos quebrar em 3 cenários práticos, para você não depender de adivinhação e sim de protocolo. Cenário 1. Cortes graduais e comunicados com antecedência. Aquele pouso suave desejado pelo mercado. Nesse caso, a curva longa americana tende a ceder aos poucos. O dólar perde força relativa e o apetite a risco volta para emergentes, abrindo espaço para a entrada de estrangeiro na B3. Beneficiados prováveis: varejo de qualidade, construção civil com balanço leve, small caps selecionadas e fundos imobiliários com alavancagem controlada. Perdedores relativos: exportadoras perdem um pouco de brilho com dólar mais fraco, mas seguem relevantes se a demanda global permanecer firme. Estratégia prática: aumentar gradualmente a exposição a ETFs de mercado amplo como BOVA11 e a ETFs de empresas menores como SMAL11, mantendo uma parcela em fundos cambiais como seguro parcial. Cuidado essencial: não antecipar o paraíso, porque cortes muito rápidos podem sinalizar crescimento mais fraco. E aí, o lucro esperado cai junto. Cenário 2. Manutenção prolongada em patamar restritivo. Aquele fica mais tempo alto por tempo suficiente. Com custo de capital mais elevado, estrangeiro mantém parte do dinheiro em renda fixa americana, e a seleção na B3 fica mais dura. Fluxo existe, mas é seletivo e intermitente. Beneficiados prováveis: exportadoras com custos em reais e receitas em dólares, como papel e celulose, proteína e petróleo, além de bancos com mix de receitas resiliente. Perdedores prováveis: consumo discricionário e segmentos intensivos em crédito e rolagem, como construção alavancada e utilities com dívida atrelada a índices altos. Estratégia prática: barbell com BOVA11 para capturar beta quando o fluxo entra, e IVVB11 para ter parcela dolarizada que segura drawdowns, além de fundos cambiais simples com liquidez diária. Disciplina tática: rebalanceamento trimestral, vender um pouco do que subiu, comprar um pouco do que caiu, sem tentar adivinhar o comunicado da próxima reunião. Cenário 3. Alta surpresa: quando a inflação persiste e o Fed precisa apertar novamente. Aqui o dólar normalmente se fortalece, os juros longos sobem e a aversão a risco cresce. E a saída tática de emergentes pode acelerar em questão de dias. Beneficiados relativos: exportadoras defensivas e empresas com caixa líquido e contratos em moeda forte, além de ouro e ativos atrelados a commodities. Perdedores evidentes: small caps com necessidade de capital, varejo dependente de financiamento e construtoras de baixa renda com margens comprimidas. Estratégia prática: elevar a proteção em fundos cambiais, considerar ETFs de ouro como Gold 11 e reduzir beta direcional, mantendo apenas posições com tese micro robusta e balanço conservador. Regra de sobrevivência: priorize liquidez, porque em choques a velocidade do ajuste vale mais do que qualquer preço de livro. Agora, vamos direto à pergunta que mexe no seu IBOV.
Quais setores brasileiros tendem a sofrer ou ganhar com dólar forte? Ganham com dólar forte. Exportadoras com custos locais como papel e celulose, proteínas e mineração, além de petróleo quando o barril não colapsa, e empresas com receita dolarizada e dívida em reais. Sofrem com dólar forte. Varejo importador, companhias aéreas pela combinação de combustível e leasing em moeda forte, construção mais alavancada e utilities endividadas em indexadores altos. Bancos são um meio termo, podem se beneficiar de margens financeiras mais altas, mas sentem inadimplência quando a atividade esfria. Então a seleção por qualidade é mandatória. Tecnologia local de alto crescimento é sensível ao custo de capital. Quando o juro real sobe, o valor presente dos lucros futuros cai. Então a precificação fica mais dura. Sempre lembre, setor é bússola, mas balanço e execução são o mapa. E é o mapa que te leva ao destino. Você pediu estratégia executável, então vamos às táticas com ETFs e renda fixa atrelada ao câmbio, sem complicar. Para Beta Brasil, BOVA 11 como núcleo, composição que você consiga dormir bem. E SMAL 11 como satélite para capturar retomadas cíclicas com tamanho modesto. Para exposição ao dólar, IVVB 11 traz empresas americanas. É um hedge de crescimento e de moeda. E fundos cambiais simples fazem o papel de seguro de curto prazo. Para ouro, Gold 11 ajuda a estabilizar a carteira em choques. É um amortecedor quando a inflação surpreende e o juro real oscila. Na renda fixa cambial, considere fundos cambiais de baixo custo e títulos globais via BDRs de ETFs, lembrando que a volatilidade de moeda pode gerar oscilações de curto prazo. Regra de bolso. Defina um percentual alvo para cada bloco. Por exemplo, uma parte em Brasil, uma parte em dólar e uma parte em proteção. E rebalanceie com data marcada. Agora vem o pulo do gato. Calendário de dados que chacoalha o Ibov e o câmbio. Anota para não operar no escuro. Payroll americano costuma sair na primeira sexta-feira de cada mês. E surpresa para cima pressiona juros e dólar, enquanto fraqueza abre espaço para apetite a risco. CPI americano sai no meio do mês em geral. Inflação cheia e núcleo acima do esperado, mexem na curva e respingam na nossa renda fixa e na bolsa. PPI, o índice de preços ao produtor, é um sinal da pressão no atacado. Quando acelera, muitas vezes antecipa movimentos no CPI. Além disso, decisões do Fed e o tal do dot plot, o gráfico de pontos, definem expectativas de trajetória dos juros, e a ata da reunião ajusta a leitura do comunicado. Segundo a própria B3, dias de evento macro costumam registrar volume atípico. Então, proteger a carteira ou reduzir a alavancagem nessas datas é prudência, não medo. Vamos falar do problema real que eu prometi no começo, e não é notícia ruim, é comportamento em dia de manchete. O obstáculo é o viés de ação, a vontade de fazer algo a cada alerta no celular. E segundo estudos de finanças comportamentais, esse impulso reduz retornos por comprar caro e vender barato. A solução não começa com uma opinião sobre o Fed, começa com um processo claro que define o que fazer quando o dólar sobe ou cai, quando o payroll surpreende, quando o CPI sai do consenso. Crie gatilhos objetivos. Por exemplo, se a parcela dolarizada da carteira passar do limite, venda o excesso. Se ficar abaixo do piso, recompre na data de rebalanceamento. Troque previsão por preparação. Você não controla o comunicado, mas controla a alocação, o tamanho das posições e o risco que topa correr. Quem vence mercado não é quem acerta a manchete, é quem sobrevive a vários ciclos mantendo capital e cabeça para o próximo movimento. Agora eu te entrego um roteiro simples para os próximos 90 dias, e você adapta ao seu perfil e aos seus objetivos. Primeiro, defina sua proporção alvo entre Brasil, dólar e proteção, e escreva em uma única página para não negociar consigo mesmo em dia de volatilidade. Segundo, marque no calendário as datas de payroll, CPI e PPI, e evite abrir posições alavancadas nas 24 horas anteriores a cada evento. Terceiro, escolha 2 ETFs principais e um instrumento de proteção, e coloque ordens programadas de rebalanceamento para não depender de humor do dia. Quarto, acompanhe a comunicação do Fed, mas sem tentar adivinhar frase por frase. Foque na tendência de inflação e atividade que realmente move a trajetória de juros. Quinto, revise mensalmente. Não para girar a carteira, e sim para ajustar o que saiu do trilho e registrar aprendizados do mês. Promessa cumprida é benefício entregue. O que você ganha aplicando esse plano com disciplina em vez de correr atrás de manchete. Ganha redução de drawdown em choques, porque a parte dolarizada e de ouro segura a queda quando o beta sofre na B3.
Ganha previsibilidade de execução, porque o rebalanceamento transforma a volatilidade em oportunidade de comprar barato e vender caro, de forma mecânica. Ganha paz operacional, porque você para de buscar o santo graal da previsão e passa a jogar o jogo da probabilidade com vantagem cumulativa. E sim, ganha velocidade de decisão, porque um plano simples executa em segundos o que o improviso levaria horas e custaria caro. No longo prazo, a consistência bate o lampejo, e isso é estatística, não opinião. Se esse mapa clareou seu caminho entre Fed juros americanos e Bolsa Brasileira, deixa o like agora. Comenta qual cenário você considera mais provável e por que se inscreve no Riqueza Inteligente e compartilha com seu amigo que vive brigando com o dólar. Eu vou continuar trazendo aulas práticas com linguagem direta, sem mistério, e com processos que você consegue executar sem depender de ninguém. Lembra do mantra final: mais processo, menos palpite, mais carteira equilibrada, menos adrenalina desnecessária, mais paciência, menos ruído. Quem prepara o terreno colhe tranquilidade. Quem improvisa em manchete colhe arrependimento. Escolha hoje qual colheita você quer fazer no próximo ciclo. Obrigado por ficar até aqui. Cuide do risco antes do retorno e do processo antes da opinião. E nos vemos no próximo vídeo com mais uma estratégia para te deixar um passo à frente. Agora é com você. Execute pequeno, ajuste constante, resultado crescente.